Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos estudar a lição de número 5, Jesus é Deus. Este é o assunto de hoje da nossa escola bíblica dominical. O nosso textuário, João capítulo 1, versículo 1, nós vamos estudar agora mesmo, biblicamente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja que na nossa Bíblia nós marcamos o versículo 1, veja onde está a marcação com o versículo 18. E depois o versículo 18 nós marcamos com o versículo 14. Amém? O versículo 1, no princípio era o verbo. Isso na eternidade. Depois, o versículo 2, estava no princípio com Deus. Isso é no Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz que no princípio, esse versículo 2 é o Gênesis 1 em 1. É o Gênesis da criação do universo. Esse princípio do verso 1 é o princípio absoluto do Deus eterno. Salmo 90, versículo 2. De eternidade, eternidade, tu és Deus. Então, no princípio era o verbo. De eternidade a eternidade, o verbo já existia. Estava com Deus. Quem estava com o verbo? Olha aqui quem estava com o verbo. O Pai. Normalmente, a expressão Deus é usada para a Trindade. E, às vezes, também usada para Deus Pai. E, às vezes, quando vem sozinho, também é uma simplificação do Deus Pai. Então, Jesus, o verbo, estava com o Pai. Olha aí. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o revelou. Como assim? Olha aí. Com o corpo. Veja aí. Versículo de número 14. O verbo se fez corpo, se fez carne, se fez homem. Então, olha aí a revelação do versículo 18. E habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco. O verbo é a ação do Pai. O verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Versículo 13. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando a gente lê o livro do Gênesis, Deus está criando. Todos os verbos ali contidos, veja, Deus fazendo a sua criação. Vamos lá? João 1 e 2, ele estava no princípio com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aí onde estava o verbo, criando, o verbo criar. Aleluia. No versículo 3, e disse Deus, haja, ao verbo, haja luz. Glória a Deus. Versículo 5, e Deus chamou. Olha o verbo, chamou. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 7, e fez Deus. Verbo fazer. É o verbo com o Pai na criação e o Espírito Santo. No versículo 9, disse Deus, ajuntem-se. Verbo ajuntar. No versículo ainda, agora no 10, e viu. Verbo ver. No versículo 11, veja, Deus produziu a terra. Olha o verbo presente no Gênesis, capítulo 1. Versículo 22, Deus abençoou, o verbo abençoar. Frutificai, multiplicai-vos, enchei, o verbo presente. No versículo 26, façamos, o verbo fazer. Veja, domine, o verbo dominar. Versículo 28, frutificai, sujeitai, dominai, o verbo sempre presente. No capítulo 2 já começa, descansou, abençoou, santificou. O verbo estava com Deus. A própria mãe de Jesus disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus havia dito que sem mim nada podeis fazer. Não se pode tirar o verbo da frase. O verbo é a ação de toda a frase. Todas as palavras do dicionário estão curvadas ao verbo. Não existe frase sem verbo. Por isso que se tirar uma frase, melhor, se tirar o verbo da frase, acabou toda a frase.
Jesus é o Verbo. Sem ele, nada podeis fazer. Amém? Vamos continuar? Na verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. E sabemos que os apóstolos explicavam a Bíblia. Quando a gente estuda sobre a Bíblia, nós temos que ir primeiro para as cartas. Não para os judeus, porque os judeus rejeitaram Jesus. Eles podem ter o conceito monoteísmo estrito, absoluto de Deus. Ele não tem o conceito da pluralidade de Deus. Por isso que quando estudar com os judeus, eles vão somente estudar o Antigo Testamento, aonde Deus está no estrito absolutismo. Mas ele se revela através da pessoa de Jesus, a qual os judeus rejeitaram. Paulo, sendo judeu, recebeu as revelações divinas. E o próprio Jesus se revelou a Paulo como Deus único e verdadeiro. Amém? Então estudaremos nós as cartas, onde revela todo o Antigo Testamento a indicação de que o Messias é Deus, o Filho de Deus, o Senhor, o Yahvé. Amém? Queridos irmãos, veja aí a nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 1, versículo 1 até o 4 e versículo 9 até o 14. Ok? Fala que ele é a luz verdadeira no versículo 9. Você já viu o haja luz lá do versículo 3 de Gênesis 1? E disse Deus, haja luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois, e o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Disse Deus, haja luz. Temos Deus criando, o Espírito de Elohim e o haja luz. Então, 3 pessoas já nos 3 primeiros versículos. O Pai, no verso 1, o Espírito, no verso 2, Jesus, no verso 3. Deus, Espírito e luz. Deus é luz, o Pai das luzes. Então, Jesus é luz de luz. Amém? Por isso que ele é Deus, a mesma natureza, Deus de Deus. No nosso comentário da introdução, o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus. Ele recebe a revelação do próprio Deus. Há um só Deus, verdadeiro e único. Continua exatamente a oração que Deus havia dado aos judeus. O Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Deuteronômio 6 e 4. Esse único Deus revelado nas Escrituras, Deus revelou a alguns judeus. Então, alguns judeus se converteram a Jesus e receberam as revelações da divindade. Aí nós temos as cartas mostrando a realidade da divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Através dos seus atributos, ele é Deus. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. João 1:1, veja, e o verbo era Deus. Depois a gente tem João 20:28. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. A resposta de Tomé, ao ver Jesus ressuscitado, porque ele toca em Jesus e vê as marcas dos cravos em suas mãos e a marca da lança do lado, ele não exclama como alguém assustado, como dizem os hereges. Tomé, ele exclamou como se alguém diz hoje, meu Deus. Não, Tomé não fez uma exclamação como alguém que está assustado. Tomé, ele falou quando viu as marcas, quando viu o corpo de Jesus. Ele exclamou, meu Deus e Deus meu. O Senhor de mim e o Deus de mim. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, na tradução do Novo Mundo, veja o que está escrito em João 1:1. Vamos lá? As testemunhas de Jeová têm uma Bíblia chamada Tradução do Novo Mundo. Elas traduzem João 1:1 e a palavra era
Olha aí, Deus. Olha o D minúsculo. Entendeu aí? Ela diz que Jeová é Deus, mas que tem um Deus com Jeová, Deus. Então nós temos o Deus minúsculo e um D com Deus, Deus com D maiúsculo. Então aqui nós temos dois deuses. Não é assim que a Bíblia diz. No princípio era Deus com D maiúsculo e não com minúsculo, porque vai chocar se colocar minúsculo e maiúsculo, porque Deus só há um. Amém? Veja o ensino das testemunhas de Jeová na brochura das testemunhas de Jeová com título Deve-se crer na Trindade, página 28. Veja o que elas pregam e ensinam e creem. Será que quer dizer que Jesus Cristo é um Deus? Olha aí, a crença delas. Será que dizer que Jesus Cristo é um Deus, com D minúsculo, se conflita com o ensinamento bíblico de que existe um único Deus? Elas dizem assim, não. Aí elas vão para o politeísmo. Salmo 8, versículo 5. Os anjos são chamados de Deus. Ainda dizem que os homens também são chamados de Deus. Veja a conclusão. Até mesmo Satanás é chamado de o Deus, olha aí, Deus minúsculo, deste século. Então o diabo é um Deus com D minúsculo e chama Jesus com D minúsculo. Isso é justo? Chamar Jesus com D minúsculo, enquanto Satanás é um Deus falso, sendo chamado de D minúsculo, segundo os Coríntios 4:4? Elas dizem também que por Jesus ter uma posição ímpar em relação a Jeová, Jesus é um Deus poderoso, de segunda categoria. Elas dizem que não é o Deus todo-poderoso. Então conte aí na mente das testemunhas de Jeová, um todo-poderoso e um poderoso. Um Deus minúsculo e um Deus maiúsculo. Em relação a João 20:28, veja aí. Mas que dizer da exclamação do apóstolo Tomé? Aqui é a crença das testemunhas de Jeová. Cuidado. Presta atenção. Ele diz que, João 20:28, meu Senhor e meu Deus, feita Jesus. Veja o que elas dizem. Para Tomé, Jesus era como um Deus. Olha aí, mais uma vez, a crença das testemunhas de Jeová. Não está na Bíblia assim. Elas estão colocando na mente das pessoas, de goela abaixo, que Jesus é um Deus minúsculo. Ok? E ela sugere que as pessoas acreditam que foi uma exclamação emocional de assombro. Entendeu aí? Como se as pessoas dirigissem a Deus quando estão assombradas em alguma circunstância. A Bíblia diz, Senhor meu e Deus meu. Não foi um assombro. Na verdade, esse assombro só acontece em algumas culturas. E não se diz, meu Senhor e meu Deus. Alguns dizem, meu Deus, como um assombro. Mas nunca, meu Senhor e meu Deus. Então não tem nada de assombro. Tomé creu que Jesus era o Deus dele e o Senhor dele. Isso foi após a ressurreição de Jesus entre os mortos. Normalmente, quando os escritos das testemunhas de Jeová aparecem Deus e Jesus, ela distingue Deus e Jesus. A Bíblia diz que Jesus é Deus, João 1:1, mas ela diz que Deus é uma coisa e Jesus é outra. Quando fala do Salvador, ela diz que tem dois Salvadores. Diz que é do Deus e do Salvador Jesus Cristo. Ela coloca do para diferenciar uma pessoa da outra pessoa. A Trindade diz que realmente tem pessoas na divindade. O problema aqui é que elas não creem que Jesus é o mesmo Deus. Aí quando coloca do Salvador, diferencia como se fosse diferente Deus e Jesus.
A diferença é entre pessoas, mas não de divindade. E elas pecam nisso aqui. Amém? Agora veja as implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo. Veja aí o exemplo. Queridos irmãos, veja aí. Tradução do Novo Mundo, exemplo do arianismo. Há um movimento religioso que se usa de Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras. Essa que nós estamos falando da tradução do Novo Mundo. Ok? Veja as falsificações de João 1:1, Deus com D minúsculo. Depois nós temos as falsificações referentes à divindade de Jesus, mais na frente com outros textos bíblicos. E as falsificações de textos como Colossenses 1:16, que elas colocam interpolações. Por exemplo, todas as outras coisas foram feitas por ele. Ok? Como se ele fosse uma das coisas criadas. As testemunhas de Jeová acreditam que Jesus foi a primeira criação de Jeová. Que no tempo da eternidade, o Filho não existia. O Verbo não existia. Elas utilizam Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos aqui para a lousa. Colossenses 1:15, anote aí as palavras que aparecem. Imagem, primogênito. Toda a criação. Veja o texto. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. A tradução do Novo Mundo diz todas as outras coisas. Essas outras coisas, a palavra outras não está no original e elas colocam interpoladas. Veja aí, foram criados em Jesus os céus, a terra, visíveis e invisíveis. Veja, principados, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Veja aí, ele é antes de todas as coisas. Não diz de todas as outras, mas de todas as coisas. Aqui já qualifica a eternidade. Ele é antes de tudo. Então ele não pode ser criatura. Então a explicação de primogênito de toda a criação não tem nada a ver com criatura, porque ele é antes da criatura, de todas as coisas. Ele é antes da criação. Então vamos explicar o primogênito de toda a criação. Versículo 15, imagem do Deus invisível. Então eu tenho uma imagem que é física para um Deus que é invisível. Ok? Você sabe que essa imagem é o corpo, para mostrar o invisível Deus. Então esse corpo é chamado de quê? Primogênito de toda a criação. Então quem é o primogênito de toda a criação? A imagem, não o verbo. A imagem do verbo, a imagem de Deus. O verbo, ele é o primogênito. O nosso comentarista diz que primogênito de toda a criação não significa que é o primogênito de Deus. Então a palavra primogênito aqui, veja, sentido figurado. Primeiro, chefe. Ok? Mais na frente nós temos sentido de Colossenses 1:15 a 18, onde aparece o sentido figurado de posição, primazia, preeminência. E aqui não aparece sentido de primeiro filho. Então Jesus não foi o primeiro filho de Deus. Ok? Então Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Ok? As testemunhas de Jeová diz que Jesus é a primeira criação de Jeová na eternidade. Então, Jeová criou um ser espiritual chamado de Verbo. Entendeu aí? A Bíblia não fala assim. A Bíblia diz assim,
Colossenses 1:15. O verbo, a imagem. Então eu tenho um verbo, eu tenho a imagem, o Deus invisível. Esse verbo é a imagem do Deus invisível. Quem é o primogênito de toda a criação? Agora vamos para o sentido, veja aí, literal. Primogênito, primeiro, sentido literal. A imagem foi a primeira de toda a criação. Que imagem é essa? Veja aí, o projeto do corpo. O corpo que foi preparado. Aquele que vai nascer no ventre de Maria. Então, Deus pensou, antes de tudo, fazer um corpo para Ele mesmo. Ser carne. Quando tudo foi criado por causa desse corpo. Porque aqui estaria Deus nele, o Emanuel. Então o projeto do corpo foi a primeira, primogênito de toda a criação, sentido literal. Então Jesus não foi criado na sua alma, no seu espírito. Ele já coexistia com Deus e era Deus. O que foi criado foi o corpo. E sendo o corpo primogênito de toda a criação, ele foi criado na mente de Deus. Sendo criado na mente de Deus, olha aí, criação. Quando Deus vai fazer o Adão vai ser formado de acordo com essa imagem criada na mente de Deus. Que ela vai ser real a partir de Maria. Então Adão foi formado no corpo, enquanto Cristo foi criado no corpo. Por isso que Maria não pode ser mãe de Jesus, Deus. Por quê? Porque Deus não tem mãe. Deus não morre. Deus é imortal. Deus é espírito. Então, quando ele passou a ter corpo, então o corpo passou por Maria. Então, Maria, mãe de Jesus, homem. Ok? Então, presta atenção. Quando Deus foi fazendo os anjos, passou pelos querubins. E no querubim nós temos 4 faces. E uma delas, olha aí, a face de homem. Então, esse homem já estava na mente de Deus para ser formado e ser criado. Ok? Quando Deus pensou em fazer uma imagem perfeita, Deus já considerou como primogênito de toda a criação. É como alguém que vai pensar em pecar, Deus já disse que ele já pecou antes de praticar o ato. Então, quando Deus pensou em fazer o bem, só o bem, porque Deus não há injustiça, para vocês entenderem uma coisa com a outra, quando Deus fez o homem na sua cabeça, no projeto, preparou o corpo, ele é o primogênito. Quem? Essa imagem preparada por Deus na eternidade para sair de um ventre. Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, a imagem, o corpo, somente o corpo. O verbo nunca foi criado. Jesus, Deus, nunca foi criado. Somente o corpo que foi preparado, da qual Adão foi formado, à semelhança desse corpo. Façamos o homem a nossa imagem. Olha aí a imagem, o corpo preparado. Então Adão foi feito conforme o corpo preparado na eternidade. Por isso que o primeiro Adão vai ser formado. E o segundo Adão é o primeiro antes do formado. Ele é o primeiro e o último. Então esse primeiro Adão não tem nada de primeiro, porque o Senhor já é o primeiro, o primogênito de toda a criação no corpo. Amém? Então Jesus não é criatura, porque ele é Deus. Mas ele precisou do corpo. Aí é aqui onde as seitas e as heresias confundem corporalidade com espiritualidade. E diz que Jesus foi uma criatura de Jeová, como se fosse um anjo. Miguel. Na nossa aula extra, nós vamos estudar o verbo, veja, Espírito, Yahvé, vindo à terra como Adonai, invisível Deus na imagem. E nós vamos ver os níveis
de Jeová e Adonai. Salmo 110, versículo 1 e 2, explicado sobre o Senhor disse a meu Senhor. A gente vai explicar o que aconteceu quando eu tive um debate com o Testemunho de Jeová a respeito desse texto aqui. Eles me perguntaram, qual é o Senhor e qual é o outro Senhor? São dois senhores aqui no Salmo 110. Então vamos estudar todos esses desenhos, ok? Aqui na nossa aula extra. Participe e peça sua aula, estude aí na comunidade da sua casa. 85DDD 991 28 12 60. Ok? Mais uma vez, a aula somente aqui no Zap. 85DDD 991 28 12 60. Aula extra, parte 2. Aula completa. Queridos irmãos, nós estamos preparando a lição 6. O filho é igual com o pai. Amém? 2 tronos. Apocalipse 4, 1 trono. Apocalipse 5, 2 tronos. Vamos estudar? Lição 6. O filho é igual ao pai. Amém? A paz do Senhor a todos. Fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.